nessa entrevista, e você pode interagir também, mandar sua pergunta para a vereadora Luma Menezes. Nosso programa aqui está inteira disposição. 7h19. Bom dia, vereadora Luma, bem-vinda aqui ao programa Poder da Notícia. Bom dia, Patrícia, bom dia, André, bom dia, Rádio 95 FM, bom dia, Alagoinhas. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Quero mandar um abraço também para a Jolimar, agradecer pelo elogio sobre a juventude, mas já não sou criança há muito tempo. E agora eu estou aqui nesse papel, né, de desenvolver esse trabalho enquanto legisladora do nosso município. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso estúdio, Loma. Já quero de cara a gente fazer um balanço, né, sobre as suas principais ações na Câmara de Vereadores. O que é que você pôde observar a partir de agora? O que é que você conseguiu desenvolver como trabalho, né, para o município de Alagoinhas, dentro da Câmara de Vereadores, assumindo essa responsabilidade, inclusive de vereadora mais jovem daqui do município, né, e muitas vezes tendo que dar conta de tanta coisa assim, nesse primeira vez de mandato, né, na casa hoje, na Casa Legislativa. Eu gostaria que você fizesse pra gente um balanço dessa prestação de contas, as principais ações do seu mandato. Pronto, Patrícia. Inclusive, eu queria até iniciar falando um pouco do que você trouxe agora há pouco sobre a própria política, né? Infelizmente, os maus exemplos que nós temos na política acabam nos afastando dela, né? Nos fazendo desacreditar de que é possível fazer uma política de um jeito diferente, de que é possível, de fato, garantir que a política aconteça da forma que deve acontecer, que é em prol do benefício do cidadão, né? Que é em prol do benefício da cidade, no caso aqui pensando a nível de município. Então, é muito necessário, como você bem provocou, né, que as pessoas, justamente por esse incômodo, justamente por esse sentimento de insatisfação, estejam cada vez mais atentas à política, se aproximem da política, já que existem pessoas que não estão representando, já que existem pessoas que não estão cumprindo o seu papel, que na próxima oportunidade, coloque aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa. Eu tive a oportunidade de estar aqui, e aí durante esses próximos dias, inclusive, nós estaremos prestando conta do nosso trabalho, para que a população possa ver, poxa, o trabalho dela está realmente me agradando, ela está fazendo aquilo que eu esperava que ela fizesse. Então é isso que a gente precisa na política. Se não está agradando, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente na próxima vez que tiver eleições, e que política, na verdade, acontece todos os dias, né? Para o nosso trabalho acontecer enquanto vereadora, nós precisamos que a população participe e esteja atenta ao nosso trabalho, nos fiscalizando também, porque é o papel do cidadão fazer isso. Então é muito importante isso que você trouxe no início, que a gente sempre incentive as pessoas a estarem atentas a tudo isso que está acontecendo no município. Então, nosso balanço, de uma forma geral, vou trazer alguns números, e aí depois eu acabo me aprofundando, né, em algumas temáticas que são as mais principais, assim, do nosso mandato. Também não dá para falar sobre tudo que a gente fez nos 10 meses, mas, assim, nós conseguimos protocolar na Câmara, né, 9 projetos de lei. 3 leis já foram aprovadas, já estão vigentes no nosso município. Temos cerca de 90 indicações feitas ao Poder Executivo. Dentre elas, a gente tem indicações relacionadas à saúde, relacionadas à educação, à assistência social. Temos 160 ofícios encaminhados, boa parte deles, e aí vem justamente sobre situações da realidade do município. Por exemplo, nós recebemos muita demanda relacionada à questão de infraestrutura, que infelizmente na cidade é uma coisa que está em precariedade. Então nós sinalizamos a Secretaria de Infraestrutura sobre essas situações que nós recebemos. Temos cerca de 40 requerimentos, e a grande maioria desses requerimentos são requerimentos de pedidos de informação, fiscalizando de fato, né, solicitando transparência de algumas informações que o Poder Executivo, por muitas ocasiões, deixa de prestar. Temos 2 resoluções, e aí, para quem não entende, para quem não sabe de fato o que é resolução, são propostas como se fossem projetos de lei, só que voltado para a Câmara Municipal. Então, as 2 propostas, as 2 resoluções que nós temos, uma é a Procuradoria da Mulher, que já tive inclusive aqui na rádio falando sobre ela, e a outra é sobre o Parlamento Jovem, que ainda não foi aprovado, mas é um objetivo de trabalhar a educação política ainda na fase da juventude, né, com a inserção dos jovens em idade escolar na política no município. E temos a realização de 2 audiências públicas. Uma foi voltada para a volta às aulas, né, logo no início, ali em agosto, quando estava para retornar, para entendermos as medidas que seriam tomadas para garantir a segurança dos alunos. E estamos fazendo um monitoramento desse início das aulas. E a outra foi sobre o mercado de trabalho, pensando do ponto de vista da juventude, que foi o nicho mais afetado por essa pandemia, desde a questão de não encontrar mesmo oportunidades no mercado de trabalho,
como também a perda, né, na verdade, a perda do próprio emprego que tinha por serem mais recentes no mercado, por estarem se inserindo, se capacitando ainda, foram extremamente prejudicados pela pandemia. Então nós discutimos muito sobre isso também. Ok, eu quero aproveitar, né, às 7h24 na Bahia, parabenizar a vereadora Luma pela iniciativa. E é bom a gente deixar claro, na Câmara de Vereadores, nós temos 17 vereadores, né? São 16 com Luma, 17. E eu tenho um ouvinte, acho que deve fazer alguma pergunta, alguma colocação em relação à fala de Luma, mas antes, só para eu concluir meu raciocínio. 270 dias, não é isso, Luma? Exatamente. Sua assessoria passou aqui pra gente. Então, a assessoria de Luma Menezes, vereadora, pediu espaço na programação da gente aqui. Foi cobrado algum valor para você, Luma? Não. Ninguém aqui cobrou absolutamente nada. Claro que a gente tem que agendar de acordo ao agendamento da rádio, do programa, certo? E os 16 vereadores, né? Alguém lhe procurou, Patrícia, para fazer prestação de contas dos 270 dias? Não, até o momento não houve essa procura. Somente a assessoria da Luma Menezes, certo? Para depois não questionar, porque Luma foi lá no programa para prestar contas e outros vereadores não vão, porque não pediram espaço. Quem pediu, a gente consegue, certo? Inclusive, até para reforçar o que você está falando, André, a gente está fazendo esse agendamento em várias rádios também, para que a gente garanta que o máximo de pessoas possíveis consigam alcançar. E vamos fazer um trabalho de rua, inclusive. Nós estaremos na Praça Kennedy, na Santa Terezinha, no Barreiro, entregando essa prestação de contas fisicamente, né? O papelzinho, o panfleto para as pessoas. Porque essa turma aí, viu, Patrícia, os vereadores, eles não estão fazendo nenhum ato de bondade, não. Isso é obrigação do vereador. O vereador trabalha para o povo. A Câmara de Vereadores, o salário do vereador é pago pelo povo. Então é isso mesmo, Luma. Agora, nem todos os vereadores têm essa sacada, né, em relação a esse procedimento. E aí, um detalhe, André, nem toda a população tem a condição de estar acompanhando de perto as sessões da Câmara, tudo que é colocado ali, que é discutido. É mínima, né, Patrícia? Exatamente, esse resumo, esse balanço que traz de mandato, né, essa prestação de conta para a população é fundamental. Né? Parabéns à vereadora Luma Menezes. O programa está à inteira disposição sempre dos vereadores, enfim, do poder público, do povo principalmente. O programa é sempre aberto para a população. Vamos para a linha, tem ouvinte. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia. Quem fala, por favor? A pessoa dispensada aqui é Erickson Carvalho. Já dizia um dos maiores políticos e dos melhores políticos dessa nação, chamado Paulo Brossato, foi governador, foi senador muitas vezes, lá do Rio Grande do Sul, que dizia, do vereador ao presidente da República, o patrão é o povo, porque o povo é quem os coloca, né, nos seus devidos lugares para ser bem representados. Eu tive a honra e o prazer e a satisfação de nem, apesar de nem conhecê-la, eu votei na proposta de Luma Menezes quando candidata a vereadora pelo município de Alagoinhas. Mas agora eu também tenho o direito de fazer a minha cobrança. E, aliás, eu já mandei pelo WhatsApp umas 2 vezes para ela. Porque tem um problema, Patrícia França, André Luiz, que todo mundo sabe. Um problema crucial que acontece em Alagoinhas, que me dói profundamente. Principalmente, vocês vão começar pela agência do Banco do Brasil. Todas são deficientes. Mas essa agência central do Banco do Brasil é um escárnio, é uma humilhação com a população. Então, que alguém sentir a dor desse povo. Já pensou no dia de rush no Banco do Brasil, dia de pagamento desse tipo? Somente os pobres. Começa aquelas filas, André Luiz, Patrícia França, lá no meio da rua, lá embaixo nas esquinas do banco. Eles pegam aquela primeira via Crucis, que é no meio da rua, depois passam para dentro do banco, outra via Crucis, outra fila, para chegar, pegam a escada da terceira via Crucis para pegar uma senha. Sobe a escada e vai lá para cima, para o primeiro andar. A maioria fica em pé. Quem tem sorte que chega na frente fica sentado, vai esperar o atendimento. E o pior, que começa a marcar o tempo, depois que ele chega na boca daquela máquina que tira o número lá, uma fichazinha, o que é errado. Inclusive um crime, um absurdo, essa é uma enganação. E eu pedi encarecidamente
a grande vereadora que faz um trabalho magnífico, Lula Menezes, para se colocar no lugar do povo. Eu nunca vi um vereador em fila de banco, eu nunca vi um magnata em fila de banco, eu nunca vi um empresário grande em fila de banco, por isso que não sente a dor do povo. Existe a lei dos 15 minutos que foi exatamente aprovada e que está sendo desmoralizada. Foi aprovada na Câmara de Vereadores. Essa lei é do ex-vereador, aquele Menezes, né? Alfredinho Menezes. E até hoje nada. O banco sofre punições, o povo não sabe. O banco é multado, eu já fiz queixas, entendeu? Muita gente já recebeu até dinheiro por isso. Mas ainda não queremos ver isso, não queremos ver o patrão bem atendido em qualquer lugar, independente de cor, de raça, de religião e de situação financeira. E eu só quero dizer esse programa maravilhoso que eu adoro. Aquele abraço pelas oportunidades que dá o povo de Alagoas. Ok, obrigado pela sua participação. Inclusive essa lei do Alfredinho Menezes, quando ele foi vereador, é do ano de 2006, essa lei, viu? Inclusive ela diz, Patrícia, que em dias normais, 15 minutos na fila. Véspera de feriado ou dia de pagamento, sabe que a demanda é maior, pode chegar até a casa dos 30 minutos, mas não pode passar disso. E essa lei, ela se aplica não só à agência bancária, mas também às lotéricas, viu, Erickson? Também às lotéricas, é só dar uma olhada lá na lei do Alfredinho Menezes, que é de 2006. Inclusive, teve uma sessão da Câmara, não sei se foi essa última ou a penúltima, que o vereador Osmário Carneiro, ele tocou nesse assunto, né? Exatamente, inclusive quero mandar um abraço para seu Erickson. É uma demanda que ele encaminhou. Aí seu Erickson, forte abraço para o senhor. Não conheço ainda seu Erickson, com fé em Deus em breve conhecerei. Foi uma demanda que ele encaminhou pra gente, né? Inclusive eu também pego fila de banco, agora muito menos, né? Com a questão do aplicativo, fica tudo um pouco mais fácil, mas muita gente ainda utiliza das agências bancárias para resolver essas situações. E a gente sabe que é uma situação extremamente complicada. Em outras cidades também funciona dessa mesma forma, né? Essa questão da espera, da demora para o atendimento. O que geralmente as agências sinalizam é o corte na quantidade de funcionários à disposição, né? E que acaba dificultando ainda mais, tornando, na verdade, mais demorado o atendimento nos bancos. Então a gente está também tentando encontrar caminhos para garantir que haja esse cumprimento aqui no município. Quando o vereador Osmário também trouxe essa provocação durante a sessão, a gente falou também diretamente com ele que a gente poderia nos unir, nós poderíamos nos unir para justamente ver de que forma podemos fazer com que essa lei tenha aplicabilidade aqui na cidade. Né? Muitas vezes a gente tem a lei, temos leis no município, mas que acabam sendo leis mortas, porque muitas vezes ou não tem a garantia, né, o suficiente para que aquela lei venha a ser cumprida ou não tem a fiscalização. Nesse caso está havendo a fiscalização e a gente está procurando um caminho para que ela venha de alguma forma a ser cumprida no município, né? Que não falta, né? Em relação à participação do povo nessas filas dos bancos. Luma, você trouxe aí alguns números, a gente vai para o comercial agora, né, Patrícia? Isso. Mas depois do intervalo você nos responde. Você trouxe alguns números em relação a alguns pedidos, né? Pedidos entre aspas, algumas demandas relacionadas às secretarias do município, e uma delas, acho que não foi só você, tenho certeza, não foi só você, teve outros vereadores também, inclusive foi lido nessa emissora, de um pedido que vocês fizeram junto à SEMAS em relação à compra dos brinquedos. Eu gostaria de saber por que do seu questionamento, se você já teve alguma resposta por parte da secretaria que foi provocada. Mas você não responde agora, não. Responde depois do intervalo. 7h33 na Bahia. Depois do intervalo, continuamos aqui com a nossa entrevistada, a vereadora Luma Menezes, fazendo essa prestação de conta do mandato. Vamos falar, sobre o projeto vetado dos absorventes higiênicos para as mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade. É um assunto que a gente precisa falar. Falar a respeito de transporte público e saúde no município de Alagoinha, entre outros assuntos. Você confere... Os vereadores não vão aos postos de saúde? Vamos saber sobre essa regulação. Vocês foram, por que não foram no posto?
Depois do intervalo, você confere detalhes dessas informações aqui no Poder da Notícia. 7h38 na Bahia, voltando aqui com a nossa entrevista de hoje com a vereadora Luma Menezes, do Partido Avante. Deixa eu mandar um abraço para o ex-vereador Zé Menezes, está ouvindo o programa, André, logo cedo mandou aqui mensagem para mim, de Salvador, esperando a entrevista. Pense no marqueteiro da Luma, é o Oséias, né? Um abraço, Oséias, muito obrigada aí pela audiência, sempre na escuta do programa. Mas, André, você tinha feito um questionamento para a vereadora, não fez? Sobre um pedido, intervalo, né, que eles fizeram, inclusive a vereadora Luma também fez parte, em relação à compra dos brinquedos. Esses brinquedos foram distribuídos essa semana. Isso. Na Semana da Criança. Pois não, Luma? Bom, nós fizemos o requerimento há 1 semana e meia, mais ou menos, na Câmara Municipal. Eu fiz juntamente com os vereadores Tordininha, Jaldice, Luciano Almeida e Jussi Cardoso. Certo. A intenção do requerimento foi justamente compreender, né, de que forma que aconteceria a escolha das comunidades, né, porque as comunidades que foram escolhidas foram essas, entender sobre quais tipos de brinquedos seriam entregues, de que forma estaria acontecendo essa distribuição. Então, foi um aparato geral mesmo de informações que foram solicitadas. Vocês não a questionaram respeito os valores? Disso. Questionamos sobre os valores. Sobre os valores. Sobre os valores, pedido de informação a respeito dos valores. Quanto? Quase 340 mil. Quase 340 mil, 300 e alguma coisa, foi isso mesmo. 337. Vocês questionaram esse valor também, né? Exatamente. Fizemos o questionamento a respeito desse valor. Por quê? Né, essa quantidade de brinquedos, no caso, seria revestido esse valor para essa quantidade de brinquedos para o município. E aí, até o momento, nós não tivemos esse retorno, né, estamos aguardando um posicionamento, retorno da Secretaria de Assistência Social a respeito desse requerimento. Vocês tiveram acesso à nota da compra? Ainda também não, nós solicitamos essa nota também. O contrato que foi firmado com a empresa. O contrato vocês tiveram, né? Nós solicitamos. Temos um grande problema no acesso à transparência da prefeitura, porque muitas documentações não ficam disponíveis de fácil acesso, tanto para a gente como também para os cidadãos. Então, através desse requerimento, nós também solicitamos esse contrato para que fosse encaminhado junto com as informações que nós solicitamos através dele. Ô, Luma, o que foi disponível para vocês? Quando eu coloco para vocês, é para a comunidade em geral. Foi o valor. O valor, a empresa. O nome da empresa, que é uma empresa de Feira de Santana. E também teve a questão dos preços e os brinquedos que seriam comprados. Isso foi passado para vocês, os lotes. Exatamente. Certo. Analisando o que foi passado para vocês, a curto modo, você teria algum questionamento? Teria um questionamento, inicialmente, André, sobre as comunidades que foram beneficiadas. Não me colocando contra essas comunidades, mas para entender, na verdade, por que esses locais foram escolhidos em detrimento de outros. Né? Nós sabemos que aqui na cidade, em outras gestões, já houve, inclusive, ações como essa, distribuir brinquedos para as crianças e etc. Só que muito mais comunidades eram beneficiadas na época. A questão é pelo momento que nós estamos vivendo também. Né? Qual é por que, na verdade, esse tipo de ação, sendo que nós temos outras demandas no município que são muito mais prioritárias e muito mais urgentes. Por exemplo, nós tivemos uma queda, inclusive, que foi apresentada na própria Câmara Municipal sobre a questão de investimento para os idosos, né, de política pública voltada para idosos. Por exemplo, o Fundo Municipal do Idoso, ele tinha uma disponibilidade de um valor de R$100 mil, né, para esse ano de 2021, para ser utilizado em política pública para o idoso. Nós sabemos que muitos idosos, infelizmente, tiveram muitas perdas também nesse momento de pandemia, foram um dos mais atingidos também, só que a ação da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, foi retirar 88 mil desse fundo, né, para pagar pessoal. Então, o que restou desse fundo foi muito pouco para a realização de política pública. Então, eu paro e penso, qual foi a prioridade? Né, a gente teve uma retirada de fundo, né, do fundo do idoso, mas ao mesmo tempo nós tivemos brinquedos sendo distribuídos para as crianças. Fora outras questões, né? Por exemplo, nós temos artistas no município que desde 2020 estão aguardando um auxílio que viria por parte da Secretaria de Cultura. Né? Então, até o momento, até o dia de hoje, esses artistas que foram regularmente cadastrados, que aguardam desde junho de 2020, não receberam nenhum tipo de auxílio. Então, qual é a prioridade de fato? Né? Nós temos artistas que passaram toda essa pandemia também prejudicados, sem poder realizar evento, e até o momento não teve nenhum tipo de suporte e apoio do município com relação a isso. Então, nós temos recurso. Né? Essa distribuição comprova que nós temos recurso disponível para isso.
Então, qual é a prioridade do governo, né? Quando a gente olha e vê que existe um lado que está deixando, né, de ser olhado, outras prioridades que seriam necessárias de atenção, enquanto isso tem sido realizadas ações como essas. Ô, Luma, para não deixar dúvidas, né, Patrícia, que às vezes alguém pode estar em casa nos escutando agora, principalmente as crianças que receberam, os pais das crianças que receberam algum desses brinquedos. A vereadora Luma não é contra a distribuição de brinquedos. Não sou nesse contra. Momento. Mas a questão é sobre prioridades, entende? Assim, então você acha que o governo deveria ter priorizado outros setores dessa distribuição? Eu acredito que o governo deveria ter dado prioridade a atingir e fazer cumprir aquilo que ele tinha se comprometido. Poxa, como é que eu tiro... Pagar o que deve primeiro? Exatamente. Né? Como é que eu tiro recurso do Fundo Municipal do Idoso? Sendo que eu tenho vários lares, por exemplo, de idosos que estão passando extrema necessidade. Como é que eu deixo de pagar artistas que estão, durante toda a pandemia, sem receber auxílio, sem receber recurso, que inclusive teve várias ações de arrecadação de alimentos voluntários para esses artistas, e esse recurso que o governo se comprometeu desde 2020, esse recurso ainda não foi passado para eles. Entende a questão de prioridade. Se houvesse, né, no caso, o cumprimento desses compromissos iniciais, se chegasse agora com recursos sobrando e quisesse fazer essa ação, não teria problema também. Mas a gente vê uma necessidade no município, pessoas que estão passando fome, e aí é importante reforçar isso, que a fome não espera, que estão até o dia de hoje sem receber nenhum tipo de auxílio. Então, o meu posicionamento não é contra a distribuição de brinquedos. Acho muito importante, as crianças ficaram felizes. Eu vi algumas publicações depois, mas é de que forma isso acontece? Entende? Sobre que prioridade o município tem e se ele realmente está garantindo que aquelas pessoas que estão passando necessidade estão realmente tendo o tipo de auxílio que precisa. Ok. 7h45. Vamos entrar nessa pasta tão complexa, né, André? Saúde. Muitas reclamações, eu acredito que deve ter chegado também para a vereadora Luma Menezes a respeito das marcações dos exames, da central de regulação. Estamos falando aqui do número que era disponibilizado para a população e que hoje foi retirado, que a marcação hoje só segue esse agendamento através, né, da visita dessa pessoa presencialmente à própria secretaria para fazer esse agendamento. Tentamos milhares, já pedi as contas, viu, André? Falta dedo aqui para contar o número de vezes que Enrolaram tentamos. A gente até quando pôde enrolar, né? Pois é, né? Para um agendamento aqui, pra gente falar sobre isso, justificar para a população, eu até falo sempre aqui no programa, tem que jogar aberto com a população, o porquê da suspensão, foi o motivo das pessoas não estarem indo para esses exames, qual o motivo, a partir de agora, qual o plano B, já que foi cancelado esse WhatsApp para atendimento, e chegar e falar para a população, ó, estamos na ausência desse exame, desse atendimento, tem uma previsão tal. A população precisa estar ciente da deficiência que tem na saúde. Inclusive, Patrícia, aconteceu a denúncia que aqui no rádio, não sei se chegou lá na Câmara de Vereadores, que tem alguns vereadores que têm o poder de agendar, né? Pessoas que procuram e eles fazem esse agendamento dentro da Secretaria de Saúde. Esse era um questionamento que a gente queria saber também da Secretaria, né? E até agora ninguém respondeu a gente. E eu faço essa pergunta, você também agenda, Luma? Não, André. Inclusive, nós temos acompanhado de perto essa situação da regulação desde o início do mandato, e até você fez a provocação antes de irmos para o intervalo com relação aos postos de saúde. Isso. Que também tem sido uma demanda que nós temos acompanhado de perto. No início do ano, nós fizemos um requerimento, foi um dos nossos primeiros requerimentos para a regulação, relacionados a um levantamento geral, de que forma acontece essa marcação de exame de fato, porque não há nada transparente com relação a isso. É importante a gente falar sobre isso. Não há transparência na forma como é disponibilizado, o número de consultas, de exames que são disponibilizadas para o município. Não há nenhuma transparência nesse processo, até mesmo da forma de marcação. Então, fizemos um requerimento no início do ano a respeito disso. Não tivemos retorno. Agora, nesse meio do ano, há pouco tempo, 2 ou 3 semanas atrás, nós reforçamos esse requerimento agora com a ajuda e com o apoio também dos outros colegas vereadores, né? Gilson Cardoso, Tordininha, Jaldice e Luciano, justamente fazendo esse questionamento mais uma vez a respeito da regulação do município. Isso é incabível, na verdade. É completamente inapropriado. Porque o que acontece? A gente acaba, né, fomentando uma cultura que, por exemplo, pessoas que tiverem acesso
a políticos que têm esse caminho, né? Uma espécie de privilégio, né? Privilégios, e aquelas pessoas que não têm acesso. Isso. E aquelas pessoas que já estão aguardando por uma vaga e que não conseguiram até o dia de hoje sem ter esse tipo de acesso. O SUS tem que ser para todo mundo, como deve ser. Na teoria diz isso. A prática tem que seguir essa teoria, né? Se o SUS é a garantia de que todas as pessoas, independentemente de ter plano de saúde ou não, e independentemente de privilégio, porque o SUS não privilegia ninguém, diz que a pessoa tem que ter o acesso ao seu exame, acesso ao seu medicamento também, né? Que é importante falar que há falta de medicamentos. Então, se há outros processos que estão atrapalhando isso, então o SUS está deixando de cumprir o seu dever justamente por causa dessa interferência política. Então, nós temos acompanhado, inclusive recentemente, né, teve também essa questão do credenciamento dos profissionais de saúde. Tive a oportunidade de estar 2 ou 3 vezes com a secretária de saúde, pessoalmente, falando sobre isso. E foi sinalizado que haveria esse credenciamento, que haveria a contratação dos profissionais que estão em falta. E aí a gente, né, teve a abertura do credenciamento, nós fizemos, de fato, um requerimento para entender de que forma essas pessoas seriam contratadas, né? No edital já falava alguns pontos, mas nós queríamos mais transparência também com relação a isso. E aí, pouco tempo depois, esse credenciamento foi suspenso, né? Então, como seriam essas contratações, para o povo entender? Pronto, segundo o edital, o credenciamento, as pessoas se credenciariam, né? Ali tinham os profissionais estabelecidos. Na área de saúde, médico, enfermeiro, dentista, tinha tudo já estabelecido. Ele encaminharia o seu currículo, né? E demais documentos que era solicitado no edital. E aí, tendo a homologação, né? Sendo os documentos de acordo com o que estava solicitado pelo edital, eles ficariam como se fosse num cadastro ali de aguardo. Certo, cadastro de reserva. Isso. E aí, a partir da demanda, a partir da quantidade de vagas que fossem surgindo, eles iriam fazendo o chamamento dessas pessoas. Mas aí é que fica essa lacuna de informação, né? De que forma é que essas pessoas seriam escolhidas, né? Se a gente tem 5 vagas, o que garantiria que quem seriam essas 5 primeiras pessoas a serem chamadas? Então, a gente não tinha, de fato, informação clara sobre isso. Eles não passaram que era pelo currículo da pessoa? Sim, seria o currículo da pessoa, mas, por exemplo, quais tipos de comparações seriam feitas para escolher uma em detrimento da outra? Haveria alguma banca? Analisar isso? Exatamente. Certo. Quem faria essa análise do currículo? Correto. Se haveria entrevista, inclusive. Não então, constava nada disso. Exatamente. O nosso requerimento foi justamente solicitando essas informações. E aí, infelizmente, né, o credenciamento foi suspenso na época. A resposta da secretaria foi suspender o credenciamento. Isso, e não respondeu o requerimento. Vamos saber da Luma, né, se hoje, já que falta pra gente essa informação para os vereadores, né, no caso, para você, vereadora Luma Menezes, foi passado hoje quais são as especialidades que temos hoje à disposição da população, de que forma está funcionando esse atendimento, já que foi cancelado esse WhatsApp, o motivo do cancelamento desse agendamento foi justificado para os vereadores? Não, o motivo do cancelamento do WhatsApp não foi justificado de uma maneira formal, né? Nós tivemos contato com alguns técnicos, alguns profissionais da secretaria que informalmente sinalizaram que a demanda estava muito alta através do WhatsApp, que tinha abaixado a pandemia, então não havia mais necessidade de fazer atendimento pelo WhatsApp, que por isso começaria a retornar ao atendimento presencial, mas foi informalmente que isso foi passado. Além dessas aí, viu, Luma, passaram pra gente que tinha pessoas que cadastravam e não iam, né, Patrícia? As que não pessoas não justifica, estavam na comparecendo para fazer o exame. 7 horas agora e 52 minutos. Uma pergunta básica. Vocês foram ao Bião, né? Inclusive, Tó e Djalma explicaram aqui os motivos. Agora, por que vocês não vão ao CAPS, que nós temos reclamação todo dia aqui? Por que vocês não vão lá nos postos de saúde que não tem médicos na cidade? Vão fazer também uma visitinha? Vamos sim, André. Olha só. Quando? Eu estive... E aí eu não sei de forma coletiva quando nós poderemos ir. Mas eu estive em postos de saúde, estive no CAPS, inclusive. E aí temos até uma lei que é fruto justamente dessa provocação e de uma realidade que nós encontramos no CAPS. Né? Uma das problemáticas do CAPS, para além também da falta de profissionais, é também falta de medicamentos, né? Eu até citei agora há pouco. Nós tivemos uma lei, inclusive, que nós provocamos na Câmara Municipal, que foi aprovada e foi vetada pelo Poder Executivo, é que a gente propunha, né, a gente estava propondo a disponibilização da lista de medicamentos que estão disponíveis e indisponíveis no município, juntamente com os seus fornecedores e os valores que são pagos por esses medicamentos, né, para que tenhamos um portal dizendo tudo isso e também essa disponibilização de informações nos próprios postos de saúde, no CAPS, na própria CESAL,
como disponibilidade para a população. Esse projeto, inclusive, foi vetado pelo Poder Executivo e foi toda uma construção, na verdade, uma desconstrução do veto que o prefeito deu ao projeto. Primeiro ponto, dizendo que era um projeto inconstitucional, que eu, enquanto vereador, e a Câmara Municipal não teria a possibilidade de fazer um projeto como esse, e dizendo que seria gasto ao município. Então, nós fomos, inclusive, baseados em lei, né, inclusive em pareceres do STF com relação a esse tipo de coisa, desconstruindo todos esses dois pontos que foram trazidos no veto do prefeito. Conseguimos derrubar o veto, né, e aí com o apoio também da Câmara Municipal, com o apoio dos colegas vereadores, né? Exatamente. Conseguimos derrubar esse veto e hoje já é lei no nosso município que isso tem que acontecer. E agora a nossa cobrança é outra, né? A nossa cobrança agora é que a lei seja cumprida pelo município, pela prefeitura municipal. O que é mais difícil, na sua opinião, é aprovar uma lei ou fazer ela cumprir em Alagoas? Fazer ela ser cumprida, com certeza. Nós estamos, inclusive, lutando por outra lei para que seja cumprida, que eu acredito que Patrícia vai falar agora há pouco, que foi vetada nacionalmente, mas que foi aprovada e sancionada aqui no município, que é com relação à distribuição dos absorventes. Exatamente. E agora nós estamos na luta para que seja cumprida. E nós estamos buscando caminhos. Começamos a arrecadação, né, de absorventes, para que nós possamos garantir que minimamente, né, nós consigamos dar esse pontapé inicial pelo município. Aqui em Alagoinhas, essa lei seria cumprida por qual secretaria? Pela Secretaria de Educação e pela de Assistência Social também. De Assistência Social. Entrando nesse assunto, Luma, qual a sua opinião sobre esse veto, né, do presidente Bolsonaro? Depois o governo federal voltou atrás, falando que não, que vai viabilizar, falando de onde tiraria esse recurso para viabilizar esses absorventes higiênicos para as mulheres e jovens adolescentes em situação de vulnerabilidade. A gente tem um número hoje gigantesco de mulheres, a gente está falando de um público, gente, que muitas vezes utiliza um jornal, né, que utiliza um outro tipo de material para conter o sangramento durante o período menstrual, por não ter a condição financeira de arcar com isso. Estamos falando de evasão escolar no período, né, que as meninas, adolescentes, deixam de ir para a escola por não ter a condição, não tem como ir para a escola, permanecer em sala de aula, sem falar do constrangimento que é para uma mulher, para um adolescente, para uma criança que esteja nesse período menstrual e que muitas vezes chega ali na escola e não tem o que fazer. Então, o que a gente pode falar? O que você pensa a respeito desse veto relacionado aí ao governo federal? Patrícia, você trouxe uma visão extremamente necessária com relação a isso. E é uma desconstrução, na verdade, que a gente precisa fazer na própria sociedade. Né? Muitas vezes a menstruação, o estar menstruada, né, enquanto menina, enquanto mulheres, é visto de uma forma muito negativa, né? Sendo que é uma coisa que faz parte do corpo, né, do nosso corpo, faz parte do nosso ciclo, faz parte do nosso existir, inclusive até mesmo para gerar filhos. Né? Então é muito importante que se entenda que, já que isso faz parte da própria saúde da mulher, é necessário também que o poder público interfira no caso de mulheres que não têm acesso a esse tipo de item, né? Como absorvente, por exemplo. E como você muito bem trouxe, existem meninas que saem da escola, deixam de ir à escola justamente por estarem no período menstrual. Então você pensa, um ciclo tem em torno de 5 dias. Então são 5, 7 dias que as meninas deixam de ir à escola, deixam de ter conteúdos escolares, justamente para não passar por esse constrangimento e também porque não tem o que usar, entende? Então essa disponibilização é extremamente necessária para combater a evasão escolar, para inclusive garantir que haja saúde de mulheres. Mulheres que não têm acesso a absorvente, por exemplo, utilizam miolo de pão, utilizam jornal, utilizam muitas vezes plástico, entende, nas suas roupas, para poder evitar que haja vazamento. Então, isso tudo acaba gerando doenças também íntimas naquelas mulheres. E aí a gente vai ver o resultado lá na frente, né? E aí acaba sobrecarregando também o SUS, né? Será que terá o atendimento necessário, o atendimento que aquela mulher precisa para garantir que haja, de fato, uma reparação à saúde dela? Então, tudo isso passa por várias questões. Passa pela questão da escola, passa pela questão de saúde e também revela a realidade de muitas meninas e mulheres que não têm saneamento básico em casa. Entende? Então, isso nos dá uma visão muito ampla sobre a realidade em que essas pessoas vivem. E aí nos traz oportunidades, inclusive, para garantir que haja mais dignidade. Então, eu achei o veto do presidente extremamente desnecessário, né, incoerente, e que revela que não houve, de fato, empatia sobre a realidade de várias meninas e mulheres do nosso país inteiro. Por isso que ele voltou atrás. Acredito que quando ele se deu conta do que estava sendo tratado ali, acredito que ele nem deve ter se dado conta, na verdade, quando teve o posicionamento, nem parou para prestar atenção, de fato, no que era aquilo. Foi tão desonesto da parte dele
que aí, depois de toda a pressão popular, porque houve toda uma manifestação popular, ele viu o quanto aquilo era negativo, inclusive para a própria imagem dele. Tudo bem que o presidente não me representa de diversas formas, e aí eu acho que foi muito importante, né, toda essa manifestação popular a respeito do tema, para que ele minimamente se desse conta do erro que estava cometendo. Espero que ele retorne, né, que ele volte atrás do veto, ou que minimamente o Congresso consiga derrubar esse veto para que seja lei no nosso país. E aqui para o nosso município, só para a gente falar rapidamente, porque eu vi lá Luma publicando no Instagram, nas redes sociais, falando sobre esse recolhimento, essa ajuda às mulheres, as pessoas que quiserem ajudar aqui para esse projeto, para ajudar as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Qual forma que pode fazer para estar doando? Pronto, a gente está fazendo essa arrecadação. E aí, a destinação desses absolventes vão ser para as escolas municipais da nossa cidade e também para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, essa arrecadação está acontecendo na Secretaria de Educação, no CCE, na loja Fórmula, na farmácia e acredito que são esses 4 lugares que estão sendo feita a arrecadação. E aí vocês podem entregar, né? Tem uma caixinha, tudo organizado para que as pessoas possam chegar, possam colocar o absolvente, né? E é uma iniciativa da bancada feminina da Câmara, juntamente com a SEDUC e a organização Girl Up, que é um grupo de meninas, né? Que é um grupo nacional, na verdade, que aí temos uma sede aqui em Alagoinhas também, formada por meninas aqui da cidade, que estamos envolvidas todas, né? Em busca dessa luta pela dignidade menstrual de meninas no nosso município. 8h em ponto, já chegamos ao final da entrevista, o horário passa numa velocidade aqui, diversos assuntos conversamos hoje com a vereadora Luma Menezes. Luma, queremos agradecer imensamente sua presença hoje aqui no programa, contribuindo, fazendo esse balanço de mandato. Eu gostaria de agradecer de fato, né, agradecer à população que está acompanhando o nosso mandato, né, que estamos inclusive à disposição, né, para demandas, para sugestões, para críticas também. Né, nosso mandato é aberto com relação a isso e nós construímos de uma forma coletiva. E eu não poderia deixar de falar, né, que também, só mais um ponto que eu esqueci de falar logo no início, que é com relação à economia do gabinete. Né, como todo mundo sabe, nós fizemos, né, renúncia de algumas regalias do mandato, como carro oficial, combustível, diárias. Nós temos mais de 60 mil de economia, né, mais de 60 mil reais em recursos públicos economizados durante o nosso mandato. Esse recurso fica na Câmara Municipal e é importante até mesmo para que as pessoas entendam como funciona o orçamento. Todo recurso que é destinado à Câmara Municipal, se ele não é utilizado, ele permanece na Câmara Municipal até o final do ano. Então nós estamos provocando inclusive ações para que esse recurso seja utilizado de outras maneiras. Se não gastar, volta para o Executivo. Não? Se não gastar, retorna para o Executivo. Vamos ver se gasta, né? Estamos buscando. Temos inclusive a implementação da Procuradoria da Mulher, né, que é uma conquista nossa também, que já é um caminho também para a utilização desse recurso, e temos outros programas acontecendo também. Obrigada. Um abraço, Luma, obrigada pela sua participação. 8h02, André Luiz, vamos embora. Amanhã, 6 da manhã, tem mais Poder da Notícia, até às 8 da manhã. Não desliga o rádio, vem aí Vilma Guedes com o programa Bom Dia 95. Tchau, tchau e até amanhã.